Nesse vídeo eu vou dar para você as dicas que você precisa saber para evitar os erros mais comuns que investidores da Bolsa de Valores cometem e acabam tendo o CPF bloqueado na Receita Federal por causa disso e pagando multas bem pesadas. Mas você sabendo dessas dicas, isso já não vai acontecer com você se você fizer o passo a passo que eu vou contar para você nesse vídeo. Tá? Então não importa se você é um investidor que está começando na bolsa agora ou se você já tem experiência, eu tenho certeza que as dicas que eu vou dar aqui vão ajudar você muito, não só a deixar seu CPF mais protegido, mas também fazer você economizar dinheiro sem ter que pagar aquelas multas e depois contratar alguém para resolver o seu CPF, que vai estar cheio de problema com a Receita Federal. Vamos lá? Então, aproveita que você está aqui, já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like para ajudar a gente. E eu vou começar falando sobre as 3 situações em que você precisa fazer a sua apuração mensal. Tá? Eu vejo que tem muitos investidores que ficam nessa dúvida de quando que tem que apurar, quando que não precisa apurar, mas a verdade é que existem 3 situações em que você tem que apurar. Olha só, a primeira situação que você tem que apurar o seu resultado mensal é se você tiver lucros. Se você teve lucro, você precisa descobrir quanto foi esse lucro e depois descobrir se esse lucro está isento de imposto de renda ou não. Tá? Lembrando que o único lucro da Bolsa de Valores que é isento são os lucros com ações swing trade, nos meses em que você vendeu até R$20 mil em ações. Tá bom? Todos os outros lucros são tributáveis, então se você teve lucro com ETF, com BDR, com fundo imobiliário, lucro com day trade, precisa pagar imposto, tá? Então é importantíssimo fazer sua apuração mensal se você teve lucro. Segunda situação, se você teve prejuízo no mês. Pois é, se você teve perdas no mês, você também precisa fazer apuração. Muito provavelmente você não vai ter que pagar a DARF, tá? Porque se você teve prejuízo, não precisa recolher imposto. Mas é fundamental você saber quanto foi esse prejuízo para poder compensar esses prejuízos nos meses seguintes. Tem uma aula aqui no canal onde eu explico em detalhes como compensar prejuízo. Se você quiser aprender, dá uma olhada lá que você vai conseguir. A terceira situação. Se você não fez nenhuma operação. Aí você vai falar, Diego, como assim? Não fiz nenhuma operação na bolsa, por que eu preciso apurar? Se você não fez nenhuma operação e você tem investimentos na bolsa de valores, principalmente se você tiver ações, você tem a oportunidade de realizar lucros isentos. Tá? Essa é uma das estratégias que eu ensino no IR blindado, que eu chamo de blindagem de imposto de renda. Você vai conseguir realizar lucros isentos nesse mês, já que você não fez nenhuma operação, você pode vender até R$20 mil e não pagar nada de IR sobre os lucros que você tiver nessas vendas. Tá? Aí você fala, mas eu não quero realizar meus lucros agora, quero manter esses ativos na carteira. Tá tudo bem, você vende agora e já recompra no dia seguinte, né, para não configurar um day trade, já recompra no dia seguinte e você realizou uma parte dos seus lucros sem ter que pagar IR, tá? Vai sair muito mais barato do que se você vender tudo lá na frente e realizar seu lucro todo de uma vez e ter que pagar 15% em cima de todo o seu lucro. Então você vai falar, Diego, então eu preciso fazer apuração todos os meses? Sim, se você está investindo na Bolsa de Valores, é importantíssimo você fazer a sua apuração todos os meses. Por quê? Primeiro, porque é o único jeito de você poder estar com seu imposto de renda em dia, né? Segundo, você pode aplicar essa técnica de blindagem que eu acabei de te ensinar para você pagar menos impostos. Tem uma aula que eu falo um pouco mais sobre as técnicas de blindagem aqui no canal também. E, claro, se você teve prejuízo, você precisa compensar esses prejuízos, saber quanto que eles foram para poder abater e não pagar mais imposto do que você deveria. Então, faz parte do processo de investimento na bolsa você fazer essa apuração mensal. Tá? É por isso que é importante você ter uma forma de fazer isso sem perder tempo, né? Uma forma eficiente. E eu vou explicar um pouco sobre isso aqui mais pra frente também. Então, eu gosto sempre de fazer uma comparação para você que está na Bolsa de Valores, por que a gente precisa, né, prestar essas contas, fazer o recolhimento mensal. Então, é quase como as empresas que a gente investe, né, na Bolsa de Valores, elas precisam recolher os impostos todos os meses, né? E elas prestam contas para a Receita Federal e para nós investidores que investimos nelas trimestralmente. No caso de nós investidores, a gente tem que fazer o recolhimento mensal do nosso imposto de renda quando tiver lucro tributável e a gente também tem que prestar contas para a Receita Federal todos os anos, na declaração anual. Tá? O que leva a gente para um outro erro muito comum que muitos investidores cometem, que é não entender a diferença entre apurar, recolher e declarar o imposto. Qual que é a diferença entre esses 3, tá? Esse conceito é fundamental que você tenha muito claro na sua cabeça, então presta atenção nessa hora. Apurar, né? Como eu falei para você, você precisa apurar todos os meses. Apurar é você ver quanto que você teve de saldo, se foi um prejuízo, se foi um lucro e quanto foi aquele valor. Então a apuração é mensal. Todos os meses, tenha lucro, tenha prejuízo e até se você não fez operações. Depois, recolher
é quando você tem imposto de renda para pagar, né? Quando a gente tem que pagar o DARF. Então o DARF você não vai precisar pagar todos os meses. Eu espero, eu desejo que seja assim, né? Eu, pelo menos, adoraria pagar DARF todo mês, porque significa que estou tendo lucro todos os meses na bolsa. Mas nem sempre é assim, né? A gente sabe que a bolsa de valores é bastante volátil. Tem meses que o lucro vai ser bom e tem meses que a gente vai acabar tendo prejuízo. E nesses casos, a gente não vai precisar pagar o DARF, tá bom? Então, recolher o DARF, embora o DARF seja mensal, não é todos os meses que você vai fazer o pagamento do DARF. Tá? E um detalhe importante sobre o DARF, se você tiver que pagar o DARF no mês, é um DARF por mês, tá? Você não vai fazer um DARF para os seus lucros swing trade, um DARF para o seu lucro day trade, não, você vai somar todo o imposto que você está devendo, gerar um único DARF e fazer o pagamento. Também tem uma aula no canal aqui do YouTube DR Blindado, onde eu ensino o passo a passo para você gerar o seu DARF. E a terceira etapa, né, o terceiro conceito que você tem que entender é a hora de declarar. Declarar também é uma coisa totalmente diferente de apurar e recolher. E a declaração, ela acontece uma vez por ano. Então é quando nós, investidores, prestamos contas para a Receita Federal e a gente informa lá na declaração anual todos os nossos resultados, mês a mês, separado por tipo de operação, se foi swing trade, se foi day trade, se foi com fundos imobiliários, e por tipo de ativo, tá? Então a declaração de imposto de renda, realmente ela é bem detalhada para nós investidores da Bolsa de Valores, e ela acontece só uma vez por ano. Qual seria a rotina ideal, tá, para você, investidor da Bolsa de Valores, poder implementar aí no seu dia a dia para não ter problemas com a Receita Federal? Então vai funcionar assim, ó, 12 vezes por ano você vai fazer o processo de apuração, tá? Uma vez por mês. E uma vez por ano você vai fazer o processo de declaração, quando é a época de março, abril. Como é que funciona a rotina mensal? Bom, a rotina mensal, todo dia 5, se você tiver que pagar DARF, tá? Você já fez a sua apuração, então todo dia 5, se você tiver que pagar DARF, você já vai gerar e pagar o seu DARF. Diego, por que dia 5? Porque dia 5 você já terminou o mês anterior, então você precisa esperar que o mês anterior termine para poder apurar seu DARF. E depois, o dia 5 ainda dá tempo, né? Caso você se atrase, precisa fazer algum ajuste, ainda tem um mês inteiro depois para você poder corrigir e não ter atrasos. Então eu recomendo que dia 5 você já faça o pagamento do seu DARF. Tá? Embora você tenha até o último dia útil do mês seguinte em que você está fazendo a apuração para fazer o pagamento do DARF sem multa e sem juros. Depois, durante o mês, o que você vai fazer? Durante o mês você vai organizar as informações das operações que você fizer durante o mês. Tá? Então, quando chegar a hora de fazer a apuração mensal, já tá tudo organizadinho. Você já sabe ali quais operações você fez, como é que tá o seu preço médio, quanto de resultado você teve em cada operação, se foi um day trade, se foi um swing trade, tá? Então é fundamental durante o mês você fazer esse processo de organizar suas informações. E quando estiver chegando o final do mês, aqui entre o dia 25 e 30, que você ainda tem alguns dias para poder fazer algumas operações, é o momento de você aplicar a blindagem. Diego, o que é a blindagem? A blindagem, como eu expliquei há um pouco tempo atrás, são técnicas que vai permitir você a reduzir o seu imposto de renda na bolsa, tá? Então você, por exemplo, se chega aqui no dia 25 e 30 e você não fez nenhuma operação na bolsa, é um momento de você avaliar se não vale a pena você fazer alguma venda de lucros isentos, por exemplo, para embolsar esse lucro sem ter que pagar imposto nenhum. Aqui nesse processo de blindagem também vale a pena você considerar se vale a pena você realizar alguns prejuízos que estão lá na sua carteira para liberar esse saldo para compensar lucros do mês ou lucros no mês futuro. Tá? Se você não entendeu muito bem isso, não se preocupa com isso agora, tem outras aulas aqui no canal que eu explico em detalhes aqui essa parte de blindagem, tá bom? Mas é importante você saber que existe essa possibilidade. Um grande diferencial do R blindado é justamente esse, né, que você consegue aplicar essas estratégias de redução tributária. Se você chama um contador ou paga um sistema para fazer o seu IR só depois que o mês acaba, você perde a oportunidade de aplicar essas estratégias aqui e, claro, vai pagar muito mais imposto do que você poderia ter pago. Muito bem, e quando chega aqui a época de preencher a declaração, você já vai ter tudo pronto, porque você organizou suas informações, você pagou seus DARFs, você fez o processo de blindagem, então suas informações já vão estar prontas para você preencher a declaração e enviar sua declaração no prazo. Lembrando que se você investiu na bolsa, você é obrigado a entregar a declaração de imposto de renda. O prazo é sempre de 1º de março a 30 de abril, tá? Então lembra disso, já anota aí para você não esquecer. E você pode fazer o preenchimento da sua declaração por conta própria, tá? Você não precisa contratar alguém para fazer isso para você, especialmente se você tiver apoio de ferramentas como o IR blindado. Então aqui, para fechar,
montei esse gráfico aqui para você entender um pouco como é que funciona o processo de apuração blindada. O processo de apuração blindada, ele é a essência do método IR blindado, que foi o método que eu desenvolvi, para ajudar você em todas as etapas do processo, tá? Para você poder fazer seu imposto de renda de forma correta, por conta própria, sem perder tempo e de forma organizada, sem correr riscos também. Então, como eu falei, a primeira etapa você vai organizar suas informações, tá? Então você vai pegar suas notas de corretagem. No IR blindado, né, ensino você a pegar suas notas de corretagem, o extrato da sua corretora, onde encontrar os informes de rendimento dos dividendos, enfim, todas as informações que você vai precisar para poder fazer sua apuração mensal e depois também para declarar. Depois, a apuração blindada. É nessa hora que a gente vai usar a planilha do IR blindado, que vai importar todas as suas operações automaticamente, tá? A partir do PDF das suas notas de corretagem para a planilha de apuração do IR blindado e vai te dizer exatamente quais meses você tem que pagar a DARF. Tá? E não importa aqui se você tem 3 anos de operação, a planilha vai importar todas as suas operações e vai apurar todos os seus DARFs, mesmo que eles estejam atrasados. Depois vem a etapa de blindagem. Tá? A etapa de blindagem só vai ser válida no mês atual, né? Os meses que já passaram não dá para fazer a blindagem mais. Mas você aprendendo a etapa de blindagem, você a partir de agora pode começar a fazer e pagar menos imposto, né? Usando a isenção máxima e a compensação de prejuízo. Depois vem a etapa do pagamento do DARF, como eu expliquei. Acabou o mês, você vai lá no Scalc Web e gera o seu DARF. Tá? E como você aplicou a etapa de blindagem, você vai gerar o DARF mínimo, que é o que eu chamo quando você paga realmente o mínimo possível que você poderia pagar para estar tranquilo com a Receita Federal. E claro, quando chega em março e abril, você vai entregar a sua declaração. Tá? Então em março e abril, a gente sempre entrega a declaração referente às operações do ano que passou. Nesse momento é 2021, que eu estou gravando esse vídeo, e no começo desse ano a gente entregou a declaração referente a 2020. A planilha do IR blindado já dá todas as informações prontas, é só copiar e colar na declaração. Se você tiver interesse em conhecer um pouco mais sobre o IR blindado, eu vou deixar o link aqui embaixo para uma aula onde eu mostro a planilha, mostro como funciona, como importar suas operações e como ficar com seu CPF protegido contra problemas na Receita Federal. Espero que você tenha gostado e espero que essas dicas ajudem você a ficar com o seu CPF protegido e que você entenda, né, que por estar investindo na Bolsa de Valores agora você tem essa responsabilidade que é fazer a sua apuração mensal, mas nem por isso você precisa ficar preocupado. Você pode e deve contar com a ajuda de ferramentas como, por exemplo, o IR blindado, a nossa planilha automática, que faz tudo para você, ok? Então, não perde tempo, clica no link que está aqui embaixo, dá uma olhada nessa aula, vai te ajudar bastante, eu mostro como funciona a planilha e a gente se vê no próximo vídeo.